Essas são as técnicas, tá? Mas para eu aplicar a trofoterapia, eu começo por onde? Quais princípios que devem me nortear? Para eu usar as plantas, eu começo por onde? Fitoterapia. Para eu recomendar a geoterapia, o uso de florais, eu começo por onde? E é isso que nós vamos falar. Primeiro, primum non nocere, né? Os princípios aí, eles vêm citados em grande parte com o latim, né? Esse também é um princípio, está dentro do juramento da medicina convencional, medicina alopática como um todo, tá? Então esse princípio ele é compartilhado entre as diversas áreas da medicina. Primeiramente, nós temos a obrigação de não causar dano. Parece óbvio, mas o óbvio ele só é óbvio para a mente preparada. Em que situação um tratamento natural pode causar dano? Nossa, mas pode acontecer? Pode acontecer. Vou dar uma pista para vocês aqui. Não vou falar nem de tratamento, né? Mas questão nutricional. Água é essencial à vida. Água é saúde. Eu diria que 99% das pessoas, né, que estão deficientes hidratadas, 99% das pessoas que não estão bem, que não têm um estilo de vida saudável, elas estão desidratadas e sofrem por falta de água. Menos de 1% sofreria pelo excesso de água, mas pode ocorrer. Mas nós temos que ter essa consciência. Se você, como naturopata, publica nas redes sociais, olha, você tem que beber muita água, ingerir muita água, água é saúde, então toma bastante água, mas muita mesmo. Uma pessoa de mente fraca, uma pessoa que não tem filtro, que não entendeu, ou a mensagem não foi muito clara, ela vai lá e começa a tomar, vamos dizer, uma jovem de 50 quilos, 60 quilos, começa a tomar 8, 10 litros de água todos os dias. Isso será benéfico para ela? Aí começa a se tornar perigoso. Então, nós temos que agir da maneira certa, na dose certa, no momento certo, com sabedoria, com temperança, com equilíbrio. Esse também é um dos princípios da naturopatia, tá? Esse também é uma das bases da naturopatia, temperança, o equilíbrio. E mesmo aquilo que é bom, utilizando de forma equilibrada, que na grande maioria das pessoas, no mínimo 99%, que estão debilitadas com relação à água, é por falta e não por excesso. É muito raro você encontrar alguém que esteja doente, ou que ficou doente, ou que entrou em coma, que sofreu um choque, alguma situação, por excesso de água. Mas pode ocorrer, tá? Porque há uma perda de eletrólitos, cálcio, magnésio principalmente, sódio, porque a pessoa urina demais e aí vai ter perda de eletrólitos. Então, por isso, até o atleta precisa fazer reposição, mas ele não pode, ele faz uma reposição de eletrólitos e muitas vezes nem é com água, é com isotônicos, tá? Com isotônico, ele precisa reter, segurar a água. E se ele tomar só água, ainda assim não vai estar nutrido o suficiente. Tem caso, meu irmão era atleta, eu já conversei, falei aqui, ele tomava cápsula de sal para repor eletrólitos e segurar a água, tá? Mas o que eu quero trazer aqui, gente, primeiramente, ter preparo, ter conhecimento, ter a consciência do que é necessário, do que pode e não pode, de quais as possíveis restrições. Pensem comigo, gente, plantas podem fazer mal? Plantas podem fazer mal? Se eu falar dessa forma genérica, claro que sim, porque existem plantas que são tóxicas, né? Mas mesmo as plantas medicinais têm as suas contraindicações. Na terça-feira eu atendi uma aluna nossa, não vi se está aqui conosco, né? Também não vou citar nomes, mas uma aluna que está amamentando, uma lactante.
E no caso das gestantes e lactantes, você deve agir com muita prudência, principalmente gestante, porque pode causar um aborto sim. A maioria das plantas medicinais podem causar aborto, até erva doce, aquelas que aparentemente inofensivas, que sua mãe usou contigo, sua avó utilizava e dava. Pois é, depois descobriu-se que existe esse risco. E nesse caso não podemos correr risco. Não podemos correr risco, tá? Então, gestantes e lactantes, há um risco muito grande, muito grande. Olha só, até uma pergunta aqui que me lembrou de outra questão. A Cândida dizendo, os leucócitos estão baixos. O que fazer para aumentar? Boa noite. Boa noite, querida. Quando os leucócitos estão baixos, aí precisa de reforçar o sistema imune, zinco, geleia real, tem plantas ótimas para isso também, equinácea. Mas você me lembrou de outra questão. Outro exemplo, probióticos são excelentes para a saúde. Hoje nós temos uma medicina estudando a microbiota, o microbioma, né, a medicina integrativa, a nutrição funcional, estudando muito isso. Os cientistas estão mapeando o microbioma, que é a genética, o genoma das bactérias no nosso corpo. E o probiótico, simbiótico, paraprobiótico nos fazem muito bem para a saúde. Mas tem situações que não deve ser utilizado. Em geral, está num protocolo para um tratamento de câncer. Porém, quando a pessoa com câncer, com CA, né, tem nos seus exames, no hemograma, os leucócitos baixos, não deverá utilizar um probiótico. Olha só. Você olha e pensa, poxa, mas é uma coisa inofensiva, é um fermentado, são lactobacilos. Mas existem situações em que não deverá se utilizar, que poderá colocar em risco a saúde. Olá, tudo bem? O que você está assistindo agora é apenas um resumo das minhas lives, das aulas gratuitas que eu faço toda quinta-feira às 19 horas aqui no canal. Se você gostou desse conteúdo, então se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e assistir às aulas completas, gratuitas, sempre às 19 horas, às quintas-feiras, aqui no nosso canal no YouTube. Se você gostou, então aproveite o conteúdo, fica com Deus e até mais. Estou falando de algumas situações aqui. Por exemplo, pessoas com insuficiência renal, tem que tomar cuidado com o uso do vinagre de maçã. Enfim, existem restrições, limitações, banhos, né, hidroterapia. A gestante não deve fazer um escalda-pés, tem que tomar cuidado, principalmente se for alternado. A mulher no período menstrual não deve fazer. Então nós precisamos saber dessas restrições para primeiro não causar dano. Nós temos a obrigação de, primeira coisa, não causar dano, não causar prejuízo, não piorar a situação do cliente, do interagente. Vocês percebem como isso é importante? Como isso é muito sério? Como isso faz toda a diferença, né, para a nossa saúde, para o cuidado, para o terapeuta, para o profissional de saúde principalmente. Então nós devemos levar a sério esse princípio, tá? Porque graças a Deus, ainda bem que a naturopatia é muito segura, muito difícil causar dano. Até nestas situações que eu citei de chás que as gestantes utilizaram, a infusão, enfim, utilizaram por falta de conhecimento. É raro, é difícil, né, ocorrer um aborto, mas ainda assim nós não podemos correr esse risco. A naturopatia é muito segura, nós temos uma margem de segurança muito grande, mas mesmo assim não devemos causar danos. Então agir com sabedoria, com assertividade. Por isso a importância do estudo e do preparo, tá? Bom, segundo ponto, sempre que possível não devemos evitar a supressão de sintomas, porque interfere no processo de cura. Os sintomas são um alarme do nosso corpo.
eles fazem parte no processo de cura. Eles são importantes. Claro, ninguém quer ficar com dor de noite, sofrendo e tal. Então, sempre que possível, não suprimir os sintomas, mas iniciar um processo de cura, tá? E dentro da homeopatia também tem essa visão muito forte, mas para atuar anulando não só os sintomas, mas a causa das doenças aí, com elementos que são contrários, são opostos aí, forças opostas, né? Se anulam. Semelhantes tratando semelhantes, são semelhantes, mas atuam de forma oposta, tá? Nós temos aqui, ó, esse ponto é importante sobre os sintomas. Deixa eu falar só mais um detalhe sobre isso, tá? Por quê? Eu preciso enfatizar, preciso dar uma pausa. A medicina clássica tem muitas vezes essa visão de tratar os sintomas. A pessoa tem vou dar exemplos, né, para ficar mais claro. A criança tem uma febre. A febre é um sintoma e também é um mecanismo de cura do nosso corpo. O corpo eleva a temperatura para conseguir matar vírus, bactérias, né, os micro-organismos invasores, possíveis causadores de infecções. Então nós precisamos administrar o estado febril, conter, né, e cuidar. Uma febre de 38 graus não vai causar riscos à saúde, a gente tem que estar atento, alerta, porque não pode passar de 39, 40 graus, 41 graus, aí já coloca em risco. Mas nós temos que administrar, porque faz parte do processo de cura. Só que o que as pessoas fazem? Tomam o antipirético, tomam medicamento para cortar a febre, porque não quer passar pelo processo. Se entope de chocolate, né, como nós vamos ver nesse final de semana, esse entope de chocolate, de doce, de porcaria, passa mal, tem uma infecção, tem uma desbiose intestinal, inflamação de ouvido, inflamação de garganta, aí vem qualquer friagemzinha, inclusive nesse final de semana vai mudar a temperatura aqui em São Paulo, né? Aí muda a temperatura, coincide com o período que a pessoa está comendo cobras e lagartos, né? E aí fica doente, depois não quer assumir a responsabilidade das consequências. Então você tem que assumir as consequências e administrar. Não tratar os sintomas, tratar a causa. Lidar com esta febre intestinal, essa febre digestiva, né, que o Lazaeta Charan fala bastante, fazer uma limpeza intestinal, uma aplicação, uma compressa fria, um cataplasma de argila, né, fazer um jejum intermitente, água, soro, água de coco, fazer um tratamento que dê condições para que o organismo se recupere, mas não suprimir sintomas. Então, sempre que possível, não devemos suprimir sintomas, tá? Sempre que possível. Isso é importante aí vocês entenderem. Isso vale para essa situação de febre. O sintoma, como eu disse, é um alarme do nosso corpo. Eu sempre cito esse exemplo, né? Se você está num prédio, você é morador de um prédio, você está lá no seu apartamento dormindo bonitinho, acorda à noite com alarme de incêndio disparado. Você acorda, desperta, fica preocupado, levanta e tal, liga para o síndico, pera aí que eu já vou desligar o alarme. O síndico vai lá, desliga o alarme e você começa a ver fumaça e para todo lado e tá resolvido, porque o síndico desligou o alarme e foi dormir. Não resolveu o problema, continua o incêndio, né? Então, não adianta nós desligarmos apenas o sintoma. O sintoma ele é um mensageiro do nosso corpo. Se você tem uma dor, vai lá e desliga esse sintoma, essa dor, esquece e deixa de lado esse problema. É uma enxaqueca, é uma dor tensional, é uma dor na coluna. Você despreza esse problema, simplesmente desliga o receptor do sintoma, você está alimentando e propagando cada vez mais, estendendo esse problema. Então nós temos que tratar a causa. Sempre que possível, não suprimir os sintomas, ok?